Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? Eu quero falar nesse vídeo de um assunto muito importante. É um assunto que vai nos fazer entender muitas palavras dos apóstolos, vai fazer nos entender até mesmo Apocalipse, né? Não é o foco desse vídeo, né, falar sobre Apocalipse, só que vai fazer você entender muitas coisas, né, que estão escritas no livro do Apocalipse. Vou falar sobre a carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo escreve essa carta aos irmãos que estão em Éfeso, e é uma carta muito linda, é uma carta de muita revelação. Na verdade, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, a igreja já sabia tudo que Paulo estava falando. Paulo estava só resumindo, lembrando eles de algo muito importante que Paulo já tinha escrito ou já tinha falado para eles, já tinha ensinado para eles. Muita gente faz separação entre igreja e Israel. Muita gente diz que as 12 tribos elas ainda existem e elas estão em algum lugar, que durante a grande tribulação, durante esse período de tribulação, elas vão surgir novamente, e aonde Deus vai separar então esse povo para a vinda do Senhor em glória no final do arrebatamento. Há controvérsias, não vou falar sobre esse assunto hoje, mas eu vou mostrar para você, não separo igreja de Israel. Não separa, não tem como nós separar a igreja de Israel. Eu vou estar lendo alguns textos de maneira muito resumida, não quero deixar o vídeo muito grande. Eu quero então falar para você a respeito desse assunto muito importante, ok? Não vou entrar com muitas profundidades, vou ficar apenas com o livro de Efésios. Nós poderíamos falar sobre Romanos 9, 10, 11, 12. Nós podemos falar sobre Oséias. Também podemos falar sobre o reinado do rei Salomão, quando Deus rasga o reino da mão do filho de Salomão, Roboão. Qual é o propósito de Deus fazer isso? Eu poderia falar muitas coisas que vão nos ensinar muitas coisas, mas vou focar só com Efésios para você ver que coisa linda que Paulo fala aos Efésios, ok? Diz assim, vamos começar pelo capítulo 1 de Efésios. Eu vou ler aqui na Bíblia, você pode acompanhar. Eu vou ler assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos celestiais em Cristo. Verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Interessante, irmãos, que muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas falarem, pregadores, dizer que essa expressão nos elegeu se refere a qualquer pessoa, se refere a todos aqueles que aceitaram a Cristo, ele já te elegeu nele. Isso não é verdade, não é isso que Paulo está falando. Aqui, literalmente, Paulo está se referindo ao povo de Israel. Você precisa entender os pronomes que estão na carta de Paulo. O pronome nós e o pronome vós. Nós, quando Paulo fala nós, ele está se referindo a um grupo de pessoas. Quando Paulo fala vós, ele também se refere a outro grupo de pessoas, onde ele não é incluso. Isso é questão de português, né? De nós entender isso. E quando Paulo fala no verso 4, como também nos elegeu nele, ele está falando de Israel. Deus elegeu Israel desde a fundação do mundo. Desde o princípio, Deus elegeu esse povo. Deus separou esse povo. Deus amou esse povo. Mas para que Deus separou esse povo? Para que esse povo fosse santo e irrepreensível diante de Deus. No verso 12, no capítulo 1, ele vai dizer assim, ó: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos Cristo. Então, nesse verso, nessa passagem, Paulo está falando, olha, Deus nos elegeu. Deus nos elegeu nele, com a finalidade do quê? De sermos para ele o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos Cristo. Quem que esperou Cristo primeiro? Israel. Israel esperou Cristo primeiro. Eles que estavam esperando. A promessa estava sobre a vida de Abraão, passou para Isaac, em Jacó se tornou muito mais sobre a cabeça de Efraim,
Então é sobre a tribo de Judá viria o Cristo. Então isso tudo Paulo estava entendendo. Aí no verso 13 ele fala assim, ó, e que também vós, olha que interessante, Paulo está falando nós, Israel, nós, o povo que Deus escolheu, nós primeiro esperamos Cristo. Aí ele fala assim, ó, e que também vós, ó, já se refere a outro grupo de pessoas, que vamos entender quem é esse grupo de pessoas que ele está falando. Também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então ele está falando a um outro grupo de pessoas que também foi alcançado com a palavra da verdade, a palavra do evangelho, a salvação, e que foram selados também, foram selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo está falando a um outro grupo de pessoas que recebeu, né, essa promessa. Capítulo 2 de Efésios. Olha que interessante. E vós, ó, Paulo não está se incluindo. Paulo não está se incluindo, ele está falando vós. Né? Isso aqui você precisa assimilar isso. Ele está falando, ó, e vós, não sou eu, mas vós, e vós estando mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, aí ele já fala nós, já não é mais vós, é nós, ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Então ele está falando de duas pessoas, de dois grupos. Ele está falando vós, né, vós estávamos mortos, e depois ele fala nós também. Então os dois grupos estavam mortos em ofensas e pecado. Verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, ó, outro grupo de pessoas, que é o mesmo grupo que ele está falando, né? Mas não é ele está falando vós. Vós, lembrai-vos de que vós no outro tempo, ó, no outro tempo, que tempo é esse? Já vou explicar que tempo é esse. Outro tempo, eras gentil na carne. Ó, não é judeu, porque judeu, Israel, né? O povo de Israel, eles sempre foram Israel, o povo escolhido na carne, desde Abraão. Então aqui ele está falando ao povo gentil. Ó, vós, gentios, no outro tempo vocês eram gentil na carne, chamados incircunciso, pelos que na carne, judeus, na carne, Israel, se chamam circuncisão, feito pelas mãos de homens. Eu quero só dar um detalhe aqui, que antes de Deus tirar Israel lá do Egito, eles eram conhecidos como povo hebreu. Como povo hebreu. Isso você vai ver nas escrituras sagradas. Todo mundo chamando o povo de hebreu. Aquele povo que vem da além do mar é hebreu. Mas quando Israel entra em Canaã, já não é mais hebreu. Eles são chamados de Israel, de israelitas. Povo israelita, 12 tribos israelitas. Depois, com a divisão do reino da mão de Roboão, filho de Salomão, então eles não são chamados mais de Israel, mas sim de judeu, a tribo de Judá, o remanescente que permaneceu. Então Israel são 12 tribos, mas judeu é apenas a tribo de Judá, que permaneceu unificado com a tribo de Benjamim e alguns levitas que ficaram. Então é por isso que Paulo, sendo da tribo de Benjamim, se considera judeu, porque ele é puro, né? Ele é puro, não se misturou. Mas esse é outro assunto para outro vídeo, que não vai fazer diferença agora. Mas Paulo está falando no verso 11 que esse povo gentil, eles eram incircuncisos, ou seja, eles não tinham a circuncisão, a primeira aliança, não tinham.
que naquele tempo, verso 12 do capítulo 2, que no outro tempo estava sem Cristo. Ó, vocês, gentios, estavam sem Cristo, separados da cidadania, da comunidade de Israel, estranho aos concertos, ou seja, as duas alianças. Eles não tinham nenhuma aliança, eles não tinham a lei, a circuncisão, que é a primeira lei, eles não tinham nada daquela lei de ordenância, e também não tinham nem a segunda aliança, que é a morte de Cristo, o sangue de Cristo, que Paulo vai falar logo abaixo. Aí ele fala assim, ó, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O povo gentil não tinha esperança, não tinha, estava sem Deus, sem Cristo, sem aliança. Mas agora, olha que interessante, mas agora, Paulo está falando agora, em Cristo, ó, o pronome vós que andavas longe, vós que andava longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha que tremendo, olha que forte isso, Paulo trazendo o povo gentil para Cristo, pela morte de Cristo, incluindo eles na cidadania de Israel, incluindo o povo gentil na promessa de Israel. Verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, olha que interessante, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, de dois povos, gentios e judeus. Você não pode dizer que Paulo não está falando isso a gentios. Está claro nas escrituras que ele está falando de gentios e está falando do povo judeu. Isso é claro, tá explícito nessa palavra de Paulo. Então ele fala, vós ambos, dois povos, fiz um, foi feito um, derribando a parede de separação que estava no meio. Se você estudar a história de Israel, não precisa nem você ir para a Bíblia. A Bíblia vai dar muitas histórias, mas sem ser a Bíblia, você vai entender que Israel, né, a tribo de Jerusalém ali, a tribo de Judá, a região de Jerusalém, eles não aceitavam nenhum gentil. Os samaritanos, outros povos, eles não aceitavam nenhum deles. Né? As 10 cidades de Decápolis, aquela mulher, a Cirofinense, então essa mulher ali eles não aceitavam. É por isso que os discípulos queriam que Jesus despedisse aquela mulher, Cirofinícia, né? Queriam que Jesus despedisse ela. O que Jesus falou para os discípulos? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? É as 10 tribos que espalharam entre as nações. Nunca mais se achou as 10 tribos e nunca mais vai se achar. A única tribo que permanece hoje é o judeu, o remanescente que permanece lá ainda, porque Cristo ainda vai se revelar para eles como Messias. Mas olha o que diz o verso 15. Na sua carne desfez a inimizade. Então tinha uma inimizade entre Israel e o povo gentil. Então Deus derribou, Cristo derrubou com seu sangue. Isto é, a lei dos mandamentos em ordenância. Então a lei dos mandamentos em ordenância foi o que Cristo derrubou. Vou explicar isso aqui para você. Como por exemplo, hoje, né, naquela época, vamos botar, naquela época, se eu quisesse ser participante de Israel, se eu quisesse fazer parte da tribo de Israel, o que eu tinha que fazer? Se eu fosse um gentil que aceitasse fazer parte de Israel, o que eu tinha que fazer? Primeiro, eu tinha que me circuncidar. Essa era a primeira coisa. Se eu não me circuncidasse, Deus podia me matar. Então a primeira coisa era a circuncisão. Depois da circuncisão, eu tirava a pele do meu prepúcio ali, eu fazia parte de Israel. Então eu era o quê? Eu era um circunciso. Eu era circuncidado. Depois dessa circuncisão, então eu começava a fazer parte das leis de ordenância. A primeira circuncisão. Aí vinha eu participar das festas do Senhor. Todas as datas das festas eu tinha que participar. Eu tinha que fazer parte da expiação pelos pecados. Eu tinha que fazer tudo, né? Tinha que fazer tudo isso ali para fazer parte de Israel. Então isso é lei de ordenância que Cristo derrubou. Que Cristo derrubou na sua morte. Então não precisa mais eu me circuncidar. Não precisa mais eu participar dos rituais das festas. Ou seja, matar um cordeiro na Páscoa. Não precisa. Não precisa mais eu fazer expiação pelos pecados.
Nada disso eu preciso fazer, as leis de ordenância. Isso aqui Jesus cumpriu. Agora, a lei em mandamentos, aí eu preciso cumprir. Aí eu tenho que estar dentro da lei de mandamentos. Eu vou ler o verso 15 novamente. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei em ordenância, para criar em si mesmo de dois povos. Responde para mim, você que não acredita que Israel é a igreja hoje. Qual é esses dois povos que Cristo uniu na sua morte? Quem é esses dois povos? Se Paulo está deixando claro que é o povo gentil e está falando dele, judeu. Claríssimo. Só não vê quem não quer. Quem não quer entender as Sagradas Escrituras. Quem não quer entender essa revelação. Está claro. Está claro. E ele fez de dois povos um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Quem é este corpo? Quem é este corpo que Cristo pegou dois povos e uniu, fazendo um corpo pela cruz? Responda para mim. O corpo não é a igreja? Não é aquele corpo lá do sepulcro que ressuscitou? Jesus não precisava do corpo. O corpo podia ficar lá. Não precisava do corpo. Mas por que ele ressuscitou o corpo? O corpo para provar que o corpo simboliza a igreja que ressuscitou com ele, que reviveu com ele, né? Oséias vai falar sobre isso. Oséias fala sobre isso. Então é isso que eu quero falar.